Salve, compas! Aqui é o Paulo Vitor, sou filiado ao PSOL, membro dos ativistas digitais e responsável por alguns cortes aqui no Socialismo e Liberdade. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, clica no botão para se inscrever aí embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O episódio novo da Rádio Mulambo, transmitido na sexta-feira, dia 24 de setembro, trouxe notícias babadeiras para vocês. O link para a transmissão completa está na descrição do vídeo. Acende o incenso aí e fica ligado, porque nesse corte os participantes discutem o afrouxamento de regras ambientais. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal. O Lu, ele trouxe uma questão aqui, ele trouxe uma notícia, né, sobre como a economia tem influenciado o meio ambiente. Você quer apresentar aí pra gente, Lu? Não, vamos lá. Ela repercutiu no dia de ontem, né, nos sites progressistas, principalmente. E a que eu trouxe aí fala que, a mando de empresários, a economia enviou, né, o Ministério da Economia enviou ao meio ambiente pedido de afrouxamento de regras ambientais. E aí fizeram essa denúncia aí, né, os empresários vinculados aí mandaram um ofício diretamente ao Ministério do Meio Ambiente no dia 13 de maio, pedindo afrouxamento de 14 regras ambientais extremamente importantes. A gente sabe que a legislação brasileira, dentro do contexto ambiental, é uma das mais sérias do mundo, porém existe uma fragilidade no cumprimento dessas obrigações, né? E entre essas regras aí apresentavam lá a concessão automática de licenças, caso haja demora de análise dos pedidos de licenciamento ambiental, ou seja, eles querem atropelar, evitar os estudos de aprofundamento, né, de possíveis impactos. Queriam também revogar regras que dificultavam o desmatamento da vegetação nativa da Mata Atlântica. Pasmem vocês, né, Mata Atlântica aí que já está com menos de 7% da mata original ali. Redução das exigências para fabricação de agrotóxicos. Então, o Brasil é o que mais utiliza. Então, eles querem produzir ainda mais para exportar esses venenos mundo afora também. Extinção do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o que define as regras de estudo de impacto ambiental, que é o que vai determinar, né, o impacto que determinada produção, de determinada empresa vai causar. Dispensar licenciamento ambiental para mineração, para utilização de rejeito estéreo de mineração. Então, se veja, se a gente lembrar Brumadinho e Mariana, né, que mesmo com legislação causou o que causou, imagina se isso daí também já for distinto, né? Alterar o mapa de biomas do Instituto do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, excluindo a delimitação da Amazônia e as áreas com características de cerrado, e cancelar também a consulta ao IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, para empreendimentos, né, agro-silvo-pastoriza aí. Então, é uma denúncia aí que acontece e ela foi exatamente financiada, né, encomendada aí pelo MBC, é o Movimento Brasil Competitivo, que tem como uma das cabeças aí a indústria siderúrgica aí da Gerdau, mas também existe aí financiamento por trás, né, os financiamentos não, parceiros, como a Microsoft, a Amazon, a Google, a Motorola, entre outras aí. Então é uma situação aí que escancara de vez como que o capital tenta influenciar mais uma vez a fragilidade aí do já fragilizada natureza, ambiente, mas é aquela velha história, né? Aquela velha frase de uma indígena Apache que fala que quando o último peixe tiver sido pescado, quando o último rio tiver secado, quando a última árvore tiver secado, o homem vai entender que o dinheiro não se come. E a gente está pagando para ver tudo isso daí, infelizmente. Bom, essa semana a gente terminou uma trilogia sobre a questão da Eletrobras, né? Para a gente poder explicar direitinho a questão da privatização da Eletrobras, a gente precisou falar sobre crise hídrica e crise climática, né? Para depois entrar mais a fundo, né, na questão de como a privatização está rolando, né? Foi bem legal, né? Esse vídeo ele teve uma repercussão interessante porque o Glauber Braga, né, o nosso deputado federal que é lá do Rio de Janeiro, ele é uma das cabeças, uma das pessoas que são frente na oposição da privatização da Petrobras, e ele compartilhou nosso vídeo nas redes sociais dele, né?
Então, é assim, né? Tipo, a questão do meio ambiente, ela é uma questão que ela tem que ser a pauta central, porque se a gente não cuidar dessa pauta agora, a gente corre o risco de não ter futuro, sabe? E é muito complicado tudo isso, né? Porque para os países mais desenvolvidos, isso é bem mais tranquilo de ser feito, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa que o problema é global, né, a gente pensa que todo mundo deve se preocupar igualmente. Só que, assim, a gente tem que lembrar que existe uma grande injustiça, né, nesse desequilíbrio climático, porque os países desenvolvidos, eles zoaram o ecossistema de países pobres para edificar riqueza. Então, para eles agora é fácil resolver isso porque eles têm grana, né? Só que proporcionalmente eles poluíram bem mais. Por exemplo, a Europa ela poluiu bem mais do que o Sudeste Asiático, por exemplo. Você entendeu? Só que o Sudeste Asiático tá tão fudido quanto a Europa. Na verdade, mais fudido, porque tem menos grana para lidar com essas questões. Né? É muito complicado isso, né? Essa questão da pauta ambiental, ela é discutida porque é urgente, mas essa potencialização de políticas neoliberais que andam acontecendo, né, em vários lugares do mundo, e mesmo em lugares onde o neoliberalismo ele não é tão forte, mas por determinados grupos econômicos, ele prejudica muito a discussão dessa pauta. É muito complicado. Bom, eu não tenho mais muito o que dizer sobre isso. Né? Eu acho que as minhas observações são essas. Só para complementar, me permite aí rapidinho, é o seguinte, quando a gente fala em questão ambiental, antigamente, lá na década de 90, quando surge aí o primeiro encontro, né, a Rio 92, a questão ambiental era tida como algo pensado apenas na natureza. Hoje em dia existe um tripé que a gente costuma falar, que é o que define a sustentabilidade. Então a sustentabilidade ela envolve, obviamente, a pauta ambiental, que é fundamental, sem natureza, no aspecto mais amplo da palavra, não existe nada, mas a gente também não pode esquecer da questão social. Isso envolve a questão de agroecologia, por exemplo, a utilização dos recursos naturais de forma racional, né, e que vai trazer um retorno financeiro, econômico, e obviamente a questão econômica. Né? Não posso também falar, não, ninguém mais explora nada porque não dá mais para poluir. A gente está chegando num patamar que nós vamos ter que fazer isso. Só que é importante a gente salientar que também a questão de poluição não é meramente a gente desmatar, a gente simplesmente queimar um combustível fóssil, né, e poluir um rio. O buraco é muito mais embaixo. Então, só para entender um pouquinho, o que está em pauta aí também é a questão do aquecimento global. E eu falo isso daí em sala de aula, eu falo, olha, aquecimento global, a melhor das perspectivas aí, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, divulgou agora no final de agosto um novo relatório, que antecipou, acho que em 20 anos, o aumento de temperatura de 1,8 a 2 graus Celsius, o que elevaria o nível do mar, por exemplo, em 2 metros. Né? Isso daqui a 20 anos. Então é uma coisa que vai acontecer. Vai afetar, obviamente, a cidade litorânea? Vai. Só que a questão principal que está preocupando muito, né, principalmente esses países aí desenvolvidos, que têm a capacidade de dar uma freada e alterar o ritmo de produção, é que a gente tem que pensar que a alteração climática ela vai afetar também a distribuição de doenças. A própria pandemia da Covid ela tem uma relação direta com desmatamento, com exploração, mas em termos práticos, em 2014 e 2015, o Brasil viveu uma epidemia de dengue, acho que todo mundo lembra, né? E aí, automaticamente, o que a gente tem que pensar nisso? A dengue ela é uma virose, uma arbovirose, transmitida pelo Aedes aegypti. Só que o Aedes aegypti ele não transmite só o vírus da dengue. Ele vai transmitir chikungunya, zika vírus, Guillain-Barré, vai transmitir febre amarela. Então, nós aqui, de um país tropical, né, da faixa tropical, que temos aí um regime de chuva teoricamente constante, estações bem definidas, a gente tem essa presença dos insetos, né, transportando esses vírus aí, e é relativamente comum a gente ter essas doenças causadas. A partir do momento que eu tenho uma ampliação da faixa térmica, né, essa amplitude térmica,
chega em países que não tinham, eu possibilito o surgimento e a proliferação desses insetos que vão também estar podendo transmitir a doença para essas populações. Então a gente vai estar tendo pandemias também nesses outros locais. Sem falar também que as alterações climáticas, elas vão alterar o ciclo de produção de alimento, né? Uma vez que um lugar que não chovia vai começar a chover, vai chover mais do que o comum, ou vice-versa. Né? Então, a alteração climática, acho que a mesma maneira como a gente fala em dialogar com as pessoas numa fala mais simplista, a gente também precisa mostrar que mudança climática, aquecimento global, não é só ficar quente. O que isso vai refletir no nosso dia a dia? Então, esse é o ponto principal. E, na verdade, toda a questão da política ambiental do Joe Biden, né, que é uma das bandeiras que ele, ao contrário do Trump, está tentando defender ali, ele não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é socialista, né, nem o prefeito de Nova York é marxista, como disse o outro lá, mas é porque eles estão vendo que não adianta. O dinheiro que eles vão ter ali, eles não vão evitar um aquecimento global a ponto de eles ficarem isentos dessa atuação. Então, a questão de entender o capital influenciando diretamente em desmatamento, em poluição, é importante, óbvio que é, mas as consequências disso daí, elas não vão ser apenas no Brasil, em países subdesenvolvidos. Vai sobrar para esse povo aí, para essa burguesia, para essa elite, que a partir do momento que começar a sofrer com tudo isso, aí vai dar valor para o que a gente está falando. E complementando aqui o que o camarada disse, né, o Luiz, e nem dará para colonizar Marte em tão pouco tempo, né? Então, de fato, ou eles freiam a máquina maluca deles aí de acúmulo de capital, ou, como o Dan diz, o bagulho vai ficar feio. Exatamente, não vai adiantar, não vai ter nave suficiente para ir para a Lua, para Marte, não vai ter esse tipo de coisa. E aí entra uma outra questão que incomoda, porque quando a gente defende a questão do ecossocialismo, que na verdade nada mais é do que a exploração, a utilização dos recursos naturais justamente de uma maneira consciente, não visando lucro, mas mantendo essa questão da sustentabilidade, aí pronto, você pôs a palavrinha socialismo aí, o pessoal já acha que vai virar comunista, que vai tomar a terra, que vai invadir a casa, que vai ter que abrigar as pessoas. A questão, como sempre falo também, né? A educação é a base de tudo, e a falta dela que está fazendo a gente ter que viver com tudo isso.